Olá a todas e todos, sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia aqui do canal Brasil Escola. Falaremos de um tema extremamente importante, o tema da democracia direta. Mas antes de começar a minha aula, quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e deixar o sininho ativado para receber nossas notificações. E também, aproveitando a oportunidade para te convidar para uma novidade do Brasil Escola. Acesse também nossos podcasts. Abrimos mais canais assim para poder dialogar com você sobre conteúdos. Vai lá no Deezer, vai no Spotify e também no Google Podcast. Bom, o tema democracia direta. Bom, às vezes a gente fala assim, democracia direta, mas é muito simples falar desse assunto. Eu não acho, não. Até porque hoje nós vivemos, assim, maior parte do Ocidente, no caso aqui do Brasil, em regimes democráticos. Uma ou outra característica que se coloca a democracia em risco? Não sei. Vamos tentar mostrar um pouquinho hoje sobre o histórico da democracia e trabalhar, evidentemente, um aspecto, uma tipologia, na verdade, das democracias no mundo. Primeiro ponto é tentar etimologicamente na palavra. A palavra não tem grande segredo, Se nós pegarmos o conceito de democracia, podemos aí dividi-lo automaticamente em demos e kratos, que vai corresponder literalmente como povo ou popular e kratos como poder ou ao mesmo tempo governo. É utilizável essa expressão, democracia, para designar um conjunto aí de representações políticas do Ocidente que teria nascido no contexto da Grécia Antiga entre o século VI e o século V a.C. Alguns autores, inclusive, vão colocar que o século VI e o V são os séculos da democracia, justamente porque no mundo grego antigo você tem uma forma, uma estrutura onde o protagonismo do povo é o representante político direto. No entanto, a gente precisa colocar algumas observações, algumas reticências sobre o tema. O primeiro deles é que na Grécia Antiga nós temos um limite na forma como essa democracia é feita. Limite que está esbarrando simplesmente nas restrições sociais da participação política. Para exemplificar isso melhor, é que a Grécia Antiga ela tem uma forma de democracia restritiva a alguns grupos sociais, evidentemente os grupos aristocráticos. Em certos momentos, essa aristocracia grega, inclusive, foi até corrompida. Em alguns momentos se ampliou certa participação política, mas mesmo assim ainda é muito restritiva. A democracia ela é direta no sentido de que na população grega, a ágora, o espaço de discussão pública, o local onde o debate político ocorre, ele é aberto aos cidadãos. Inclusive, até fazendo uma excelente observação aqui, na Grécia Antiga, o próprio grego Aristóteles, um dos maiores filósofos da antiguidade clássica, vai considerar que é uma obrigação moral do homem livre e uma condição importante representar-se pela democracia. Quer dizer, participar politicamente não é simplesmente um meio, mas é uma atividade que tem meio e fim juntas. É uma obrigação moral do cidadão grego. Moçada, o tema sobre a democracia direta nos dá alguma consideração importante. É evidentemente que a democracia ao longo do tempo, ela sofreu alterações conforme, evidentemente, os momentos históricos, as questões culturais. No caso da Grécia, a democracia ela é direta, porém excludente, como nós havíamos considerado. Essa exclusão social fica muito clara em relação à restrição de mulheres, de homens estrangeiros, às vezes de jovens nessa participação. Existe todo um debate aí dentro da filosofia da antiguidade sobre essa questão. No tempo contemporâneo, existe lugar de democracia direta no mundo? De uma perspectiva global, não existe. Existem algumas experiências históricas em lugares bem específicos, em microespaços, ou seja, micro-regiões, como, por exemplo, os cantões, que se tem na Suíça, que são algumas localidades onde o poder popular se estabelece de maneira mais ampla, com ampla participação direta, ou, ao mesmo tempo, em alguns lugares na Suécia. Evidentemente que não é uma perspectiva federal desses lugares, não é o país que assume toda a perspectiva política. Mas pensando assim, já demos essa introdução, vamos agora elencar as principais características da democracia direta e os pontos principais de cada uma delas. Podemos então salientar alguns pontos fundamentais do que é uma democracia direta. Um dos principais elementos e um dos mais básicos é que a democracia direta ela se estabelece em localidades que têm um poder mais específico, um poder local. Chamamos assim porque esse poder local ele não é atribuído em amplas regiões. Inclusive onde essas experiências históricas ocorreram e ocorrem são micro-regiões. Vamos pensar o caso de Atenas. Atenas era uma polis que envolvia um pequeno espaço territorial
e que necessariamente tem uma área específica, ou seja, um território delimitado que não é tão grande. Ou seja, dificultaria pensar, por exemplo, país inteiro com democracia direta. Então, micro-regiões caberia, né, experiências mais fáceis. Uma outra característica fundamental das democracias diretas é o que se chama aí de poder sem delegações, ou quando se tem, por exemplo, uma restrição específica do papel de quem é representante político. Nessas formas de democracia direta, é muito comum que pessoas indicadas que debatem, né, em níveis de assembleias e decisões coletivas tomem certas decisões sozinhos. Mas veja que esse poder de decisão é meramente a atribuição daquilo que foi decidido coletivamente. Esses poderes específicos dão a margem para interpretar como que uma democracia ela possa ser direta sem intermediários. Porque nesse ponto, e aí precisamos aqui agora fazer uma rápida diferenciação para as chamadas democracias indiretas ou representativas, que são modelos de democracia onde há agentes específicos que representam os poderes coletivos. Vamos imaginar que um deputado, que cabe à esfera legislativa de um país, por exemplo, ele represente um coletivo de pessoas, não só os que elegeram, mas todos aqueles cidadãos de uma certa sociedade. Numa democracia direta, o poder é decidido coletivamente em níveis de assembleias, decisões sempre em característica coletiva, e que tomariam esses poderes apenas como delegações de ordem coletiva. Então, portanto, decidimos algo juntos, uma pessoa que vai encabeçar essa discussão, ela apenas leva uma decisão. Esses modelos, por exemplo, foram muito utilizados em experiências históricas do anarquismo, apesar de muitos anarquistas rejeitarem o conceito de democracia, justamente porque ele é atribuído à burguesia da modernidade. Outros pontos fundamentais de uma democracia direta seriam sempre os debates, né, em realidades coletivas, decisões que são sempre apresentadas em níveis de assembleias. Já havíamos apresentado essa concepção porque grande parte das experiências que se tem é com debates diretos entre os cidadãos, que ocorriam durante horas. Hoje nós temos todos uns trâmites legais dentro da democracia, prazos, né? Às vezes discussões emergenciais que demandam uma burocracia, uma organização técnica dessas decisões. Nas democracias diretas, devido à informalidade das suas formas de organização, não se cabe a um tempo delimitado. Por exemplo, se há uma discussão a respeito sobre uma demanda básica do trânsito de uma certa localidade, essa demanda deve ser discutida de maneira ampla entre os cidadãos envolvidos e assim se decidir. Então você não tem um prazo de horas úteis ou mínimo de tempo, por exemplo, para essas decisões. Quando se pensa essas características decisivas, elas têm como protagonismo direto o cidadão que participa. Então não são representantes de determinadas localidades. Por isso que, como disse, esses espaços mais privilegiados são micro-regiões, como no caso da Suécia ou da Suíça, que são pequenas localidades. Para terminarmos isso, é interessante lembrar que a democracia direta, ela cria um poder onde essas delegações elas são sempre coletivas. O maior poder de decisão de um espaço ou maior instância de representação é o nível coletivo. Não há decisão individual que impere sobre uma certa autoridade. Portanto, se há uma determinada forma de autoridade em certos espaços, ela é momentânea, meramente como indicativo de decisões coletivas. Isso é interessante para finalizar nossa aula e dizer que dentro das maiores características de uma democracia, de característica direta, é que hoje, infelizmente, no mundo, criamos uma espécie de naturalização da democracia representativa e participativa, acreditando ela ser uma das principais. E para a gente terminar, dois últimos pontos da democracia direta para a gente então encerrar essa discussão. Debates decisivos, decisões coletivas formam a base final para a gente entender as democracias diretas. Vocês estão vendo, por exemplo, uma imagem de Philip Volz aqui na tela, que constituiu, na verdade, uma representação do chamado século de Péricles, que seria o século V ali antes de Cristo na Grécia, o século direto das democracias. A Grécia, naquele contexto, Atenas especificamente, estava envolvida em muitas guerras. Primeiramente, você tem as guerras contra os povos persas, né, as guerras médicas, e posteriormente a guerra do Peloponeso, que foi interna no mundo grego. E aquilo considerava que o poder de decisão popular era fundamental. Apesar de ter certos momentos de autoritarismo, centralização política, o mundo grego foi um exemplo de que os limites, ou pelo menos os limites que a nossa democracia tem hoje, podem ser superados. Inúmeros pontos das democracias no mundo apresentam falhas.
Essas falhas não colocam regimes políticos perfeitos, mas mostram certas saídas que o passado nos ensina, e eu acredito muito que tem muito sim ainda a aprender com as formas de democracia direta. Bem, pessoal, foi essa nossa aula de democracia direta. Se gostou, manda um joinha aqui pra mim, curte o nosso vídeo, ajuda a compartilhar também o Brasil Escola com seus colegas e amigos. Não se esqueça também de se deixar sempre inscrito no canal e o sininho ativado para receber as nossas notificações. E aproveita a dica que eu dei no início do vídeo, também ouça nossos podcasts. Temos muito lá para contribuir com você. Um grande abraço e até a próxima videoaula.